Opa, tudo bem? Eu não vou enrolar muito nesse início, mas meio que esse vídeo irá ser uma retrospectiva do canal, e os motivos são que o vídeo que era para sair esse mês, ainda está sendo feito. Ou seja, ele talvez irá sair lá para janeiro, e também para caso você não tenha visto alguns dos vídeos passados, além de outros motivos. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal e que comece a retrospectiva. Mas antes de ir para o relato, o que é procrastinação? Se você já souber, pule para esse tempo. A procrastinação é o ato de adiar tarefas mais importantes para fazer tarefas menos importantes. Agora que você já sabe, esse primeiro relato é sobre programação. Basicamente, eu faço jogos desde 2023. Não são bem jogos, mas sim alguns projetos para aprender a programar. Mas de vez em quando tem algum projeto que pode virar um jogo completo. Só basta eu ter a força de vontade de continuar. Mas é difícil. Tanto que eu já perdi as contas de quantos projetos já foram jogados no lixo pelo simples fato de eu começar o projeto, dar uma pausa para fazer outra coisa e voltar para o jogo com pouca vontade de continuar. Passa o tempo. O ciclo de continuar, pausar e voltar sem vontade se repete. E no fim disso, F. É foda. Esse próximo relato já é sobre o YouTube, ou seja, canais que eu abandonei por simplesmente eu pensar em ideias de vídeo, mas nunca colocá-las em prática. Ou começar a fazer o vídeo, mas fazer uma pausa e continuar numa outra hora ou outro dia. Tanto que isso me levou a fazer uma pequena pausa para poder pensar em alguma ideia de vídeo. Só que essa pausa meio que durou mais ou menos 3, 4 anos. Meio que já podemos dizer que eu abandonei esses canais. Até porque não dar um sinal de que os canais podem voltar já é dizer que foram colocados no banco. Falando nisso, algumas pequenas partes desse relato têm a ver com o próximo relato que é... Esse relato também está relacionado ao YouTube, tanto que ele se assemelha ao relato anterior. A diferença é que em vez de eu abandonar 2 canais, eu criei 3 canais para tentar voltar para o YouTube. Só que eu acabei perdendo 2 canais por ter esquecido as senhas dos 2. E um detalhe, eu iria começar a postar nesses canais quando eu tivesse um celular melhor. Mas meio que eu esqueci as senhas no tempo que eu ganhei o celular. Então, meio que já era esses 2. E o outro canal, que é esse que você está vendo esse vídeo, foi criado em dezembro de 2024. Mas que só agora eu postei o primeiro vídeo. Ou seja, é um intervalo de 8 meses entre a criação do canal e a postagem desse vídeo. Mas pelo menos eu finalmente comecei ele. Esteta é um jogo onde o seu objetivo é bem simples. Você deve derrotar outros oponentes que querem alcançar o mesmo objetivo que você. E no fim, derrotar o chefão da parada. E só. Viram como é simples? Além disso, a gameplay é literalmente a mesma do Clash Royale. Só que com o detalhe do jogo não ser pay to win. Sim, você consegue cartas e evolui elas só usando as entre aspas cores do final das batalhas. Além de conseguir itens que podem ajudar nas batalhas, tudo isso sem gastar um centavo sequer. Tanto que o jogo possui ao todo 25 itens e 72 cartas. Sendo que algumas cartas você ganha e outras que são exclusivas do personagem que você estiver usando. Ou seja, é um, entre aspas, arsenal grandinho. Fala aí, é ou não é um jogo bom? Mas enfim, vamos pro próximo. Rookie Reaper também tem um objetivo bem simples. Basicamente, o seu objetivo aqui é o mesmo objetivo que você tem no Dark Souls 3. Rookie Reaper é o Dark Souls dos jogos de celular. Só aí o jogo chamou a minha atenção. E como ele é um Souls-like, você pode... Oh my god! Ah!
Além disso, o arsenal possui 40 armas e 21 habilidades que você pode conseguir e usar. Como também em relação ao personagem, você pode personalizar o seu personagem e subir o nível dele. Ou seja, o jogo é bem completinho, entre aspas. Por quê? A parte chata é que você só pode jogar até uma certa parte. O resto do jogo você precisa comprar. Mas tirando isso, o jogo é bom. E por fim, o último jogo dessa lista, e que foi o primeiro jogo que eu zerei sem ajuda, seja de amigos ou de vídeos do YouTube, foi o Scourgebringer. Ele tem uma história que é simples, mas que não tira a graça do jogo. Até porque, além da história ser boa, a gameplay é simplesmente um... Além da história e da gameplay serem bem legais, o jogo ser um roguelite melhora muito mais a experiência de jogar. Pelo menos pra mim, melhora. Além dos pontos anteriores serem bons, o mais óbvio do jogo é a arte, que é bem bonita, a vibe do jogo, que é bem maneira, e as músicas, que são gostosinhas de se ouvir. O chato é que ele é pago, e que para selecionar a dificuldade é nas opções, e não ao começar um novo jogo. Mas, de boa essas coisas, ao meu ver. Jumpstyle é um estilo de dança e um gênero musical eletrônico que surgiu lá no fim dos anos 90 na Bélgica e rapidinho se espalhou pela Holanda, Alemanha e França, onde nesses países os DJs da época queriam criar um som mais animado e cheio de energia dentro do hardstyle, o que acabou virando um ritmo feito pra galera literalmente pular. Por isso o nome Jumpstyle. As músicas são super aceleradas, com algo entre 140 e 150 BPM. Batidas fortes, graves marcantes e melodias eletrônicas bem envolventes, o que deixa tudo mais leve e dançante, mas sempre com aquele foco no ritmo dos passos que dá vontade de sair dançando. E o mais legal é que o Jumpstyle não é só música, é também uma dança, com saltos, chutes e movimentos de perna bem sincronizados no ritmo da batida. Parece simples, mas cansa muito, além de que exige uma alta coordenação, equilíbrio e até um bom preparo físico, até porque o praticante irá precisar disso para fazer o passo mais básico, o Basic Jump, onde a pessoa precisa alternar os pés no tempo da música. E depois disso vem os mais avançados. Exemplos são o Side Jump e o Spin Jump. Com o tempo, foram surgindo grupos, apresentações e até competições. E o estilo acabou virando um fenômeno nas pistas europeias. Quando o YouTube e as redes sociais bombaram nos anos 2000, o Jumpstyle explodiu de vez, com vídeos de gente dançando nas ruas, praças e até dentro de casa. E isso criou uma comunidade gigante de fãs. Hoje ele ainda aparece em festas eletrônicas, festivais de hardstyle e até nos vídeos do TikTok e do Instagram. Além disso, o estilo evoluiu e ganhou versões novas, como o Freestyle, o Techstyle e o Hard Jump, que são variações mais pesadas e cheias de técnicas. E não dá para esquecer das competições internacionais e dos grupos famosos, tipo Jump'n'B e o Hard Jumpers, que ajudaram a espalhar o estilo pelo mundo. Fora isso, o Jumpstyle é quase um treino completo. Ele trabalha pernas, abdômen e coordenação, e ainda é super divertido. No fim das contas, o Jumpstyle é bem mais que um som rápido. É uma forma de soltar a energia, se expressar e se conectar com a vibe da música eletrônica. Então, se você curte ritmo, dança e muita energia, coloca o fone, aumenta o som e bora pular, porque o Jumpstyle é sem dúvida o som que te faz pular. Para entender melhor, o autodidatismo não significa estudar isolado. Significa aprender sem depender de um professor o tempo todo, usando vídeos, livros, tutoriais e exemplos.
o que permite que cada pessoa evolua no próprio ritmo. E para mostrar como isso funciona na prática, eu posso me usar como um exemplo. No meu caso, tudo começou por volta de 2023, quando eu queria criar jogos e encontrei uma engine que usava programação escrita. E o eu, de 2023, apenas sabia a lógica de programação. Já escrever os códigos, isso era uma outra história. Nem mesmo o código mais básico que seja, exemplo de andar, eu não sabia como fazer, que é normal. Então, se eu quisesse continuar com meu sonho, eu precisaria aprender a programar escrevendo. Foi aí que tudo mudou, porque eu aprendi muito mais rápido do que esperava e hoje me considero um intermediário quase avançado. Escrevo os códigos com mais rapidez e consigo criar sistemas um pouco mais complexos, como o sistema de save game e load game. E o mais interessante é que aprendi tudo isso sem fazer um curso sequer, apenas assistindo vídeos, replicando, entendendo a lógica e adaptando para o meu jeito, além de também ter aprendido um pouco de física, química, biologia, história, entre outros assuntos, apenas assistindo vídeos no YouTube. Passando por tudo isso, dá para perceber claramente as vantagens e os desafios de aprender sozinho. Porque o autodidatismo traz liberdade, foco e independência, mas também exige disciplina, organização e força para continuar mesmo quando bate a insegurança. Mesmo assim, quando você começa, é difícil parar. E agora que estou de férias, eu já planejo aproveitar esse tempo para aprender coisas novas e talvez até trazer um vídeo lá para fevereiro ou para março mostrando que evoluí em mim. E se você também quer entrar nesse mundo, a melhor forma de começar é simples. Escolha algo que você realmente queira aprender. Procure vídeos, textos e exercícios. Pratique sempre, mesmo que pouco. Aceite errar, porque isso faz parte do processo, e crie projetos pequenos, porque são eles que aceleram o aprendizado. No fim, o autodidatismo é mais sobre curiosidade e constância do que sobre habilidade, porque você não precisa de curso caro nem do momento perfeito para começar. Basta dar o primeiro passo e o resto acontece no caminho. Bom, é isso. Deixe o seu like se ainda não deixou, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e um feliz e próspero ano novo para você e sua família. Até mais ver!